Então, mais um tempinho aí. O livro que eu falei para vocês, que vocês já podem iniciar a leitura, é esse aqui, ó. Vendedor de Sustos, tá? Professora, eu peguei ele durante o intervalo e eu já li até a página 18. Ai, que ótimo. Cuidado para vocês não deixarem a folhinha que vem dentro, ó, cair, tá? O Entendi. suplemento de leitura. Então, esse livrinho aqui agora que nós vamos utilizar, o Extra Classe. E no Professora, final. Oi. já pode mandar foto? Não, não. Vocês vão fazer só a leitura. No final de setembro, eu aí vou passar essa folhinha aqui para vocês e mais uma atividade sobre esse livro, tá? Então já podem começar a ler. Hoje é dia 14. Até o finalzinho de setembro vocês conseguem ler, porque ele é bem fininho. Ele tem apenas 60 páginas. E aí, no final de setembro. Aí, quem terminar a leitura e quiser ir adiantando a folha, pode fazer, sem problema nenhum, tá? Ok. Terminou a leitura, pega essa folhinha aqui, que são perguntas de interpretação, passam a folhinha. E aí, no finalzinho de setembro, eu vou passar uma outra atividade também sobre esse livro. Aí eu divido essa folhinha que fica valendo menos, de repente 5 pontos, não sei, vou ver ainda. Aqui são 11 perguntas. Eu vou ver como é que eu vou dividir a pontuação. E no final de setembro eu falo outro trabalhinho. E aí, depois desse livro, ainda tem um outro, né, pessoal? Eu vi ali que tem um outro que ele é bem grosso também, assim Tem como. outros dois. Eu vi só. Eu vi um só lá. Qual é o Tem... nome? Fala pra mim, Juliana. Eu vi só um lá nas minhas coisas, mas pode ser que tenha caído na gaveta e eu não tenha visto. Qual é o É nome? A Ilha do Tesouro. Não, a Ilha do Tesouro já foi. Ah, é verdade. Tem o Canino Branco. Só. Então, é só um, eu falei, só um. Falta mais Não, um. professora. Também tem um Pantanautilus, eu acho. Não, o Pantanal eu acho que é do sétimo. Não, pô. Ah, né? Tem verdade. É verdade. A gente tem esses também. De vocês é Pantanautilus? Sim. Sim, professora, tem. Aqui, ó, professora. Ué. Também, deixa eu pegar o meu. Então tem Pantanautilus e mais um. Aham, um grosso. O Canino Branco. Estranho. Por que Ah, não? o meu canal que não está na casa da minha avó, eu acho. Não tá com você, não? Esse? O Pantanautilus? Esse tá, mas eu achei que esse fosse do sétimo. Ah, Porque, pelo que eu vi lá nas minhas coisas, só tem esse e mais um outro, um grossinho que é de vocês. Aí eu achei que esse fosse do sétimo, então depois eu tenho que ver do sétimo, que eu acho que eu só recebi um. Não sei se é só um mesmo no sétimo. Mas eu achei muito livro esta classe para vocês. 4 livros. 4? Pois é, também achei. No caso, um para cada bimestre. Só que eles não levaram em consideração que tem dois, aí que tem mais 300 páginas, né? Pois é. Então, eu vou fazer o seguinte: no final de setembro,
Nós vamos começar a ler o outro, que é mais grosso, né, pessoal? Senão não vai dar tempo de terminar. E depois ler o Pantanal. Vou deixar esse aqui por último. No início de outubro, vocês vão começar a ler o outro, mais grosso. E aí eu vou dar uns 2 meses para vocês lerem, outubro e novembro. E esse aqui fica por último. Tá. Ou quem já leu esse aqui, né? Começa a Já ler. vai adaptando. Começa a ler o outro. E aí? Fizeram o número 6? Sim. Perdão. Deixa eu voltar aqui no chat, então, para a gente corrigir. Ih, as mensagens foram apagadas. Foram apagadas? Se quiser, eu copio, professor. Para mim foram, porque na hora do intervalo, não sei o que eu apertei aqui, que saiu. Só falar o pronome, então. Qual é o pronome da letra A? Professor, eu copio pra você. Oi? Se quiser, eu copio pra você e boto no chat. Só colocar o pronome. Então, se vocês acharem melhor falar, porque o número 6 é pequenininho. Verdade. Então, podemos? Podemos. Só um minutinho. Vamos lá, então, pessoal. Letra A. Qual é o pronome que eu coloquei? É você? Sim. Você é considerado um pronome de Tratamento. tratamento. Muito bem. Letra B. Minha. Minha. Minha é um pronome É. É possessivo. possessivo. Indica posse. Indica que algo pertence a alguém. Como aí é minha, indica a primeira pessoa do discurso. Minha, meu, minhas. Deixa eu ver o próximo. Letra C, nós. Pessoal do caso reto. Pessoal do caso reto. Pronome pessoal do caso reto. Letra D, lê. Oblíquo. 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 Oblíquo com QU, hein, pessoal? Uhum. Possessivo tem 4 S's na palavra. Uhum. Letra E, Vossa Alteza. Tratamento. 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 Ele. Estou colocando aqui as respostas no chat. Letra F, ele. Ele é caso reto. Nome pessoal do caso reto. Muito bem.
acabou. Professora, Oi. agora você vai tirar um tempo de redação, né? Na verdade, eu vou continuar com português no livro e aí depois eu passo para redação. Entendi. Só terminando de colocar as respostas aqui no chat. Então, pessoal, a revisão foi até o número 6, tá? Quem ainda não fez a atividade da plataforma, depois que terminarem as aulas de hoje, vocês já podem fazer. Eu conheço. Tá cantando, hein? Ah, desculpa, professora. Ó, foi aí no chat, tá? Letra A, pronome de tratamento. Letra B, pronome possessivo. Letra C, pronome pessoal do caso reto. Letra D, pronome pessoal do caso oblíquo. Letra E, pronome de tratamento. E letra F, pronome pessoal do caso reto. Foi até o 6 a revisão. Essa revisão serve tanto para a atividade que está na plataforma, quanto para a prova do dia 21, tá? Então, agora, pessoal, vamos passar aí para o módulo 3, página 58. Qual a página? 58. 58. Quem já está com o livro aberto, confere aí para mim. É 57, eu já corrigi, né? É redação. Deixa eu ver. Do módulo 3? Ou do livro de Isso. redação? Módulo 3. Corrigiu. Você já corrigiu 57. Verdade. Vamos agora para a página 58. Nós vamos estudar a segunda parte de pronomes. Como eu disse, existem vários tipos de pronomes. E aí o livro dividiu. Colocou pronome 1 e aí mostrou o pronome possessivo, o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo e o pronome de tratamento. E agora, nessa parte 2, nós iremos ver os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Então, o primeiro é o pronome demonstrativo. Como o próprio nome diz, ele demonstra, ele situa no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas ou objetos em relação às três pessoas do discurso. A pessoa que fala, a pessoa com quem se fala, a pessoa ou algo de quem se fala, tá? Então, são palavrinhas que vão indicar a distância entre o objeto e a pessoa. Como, por exemplo, no número 1 do exercício, eu vou até utilizar essas imagens aqui para explicar os pronomes demonstrativos em relação ao espaço, tá? Então, ó, observem essas três imagens aqui, ó, da página 58. Eu vou falar agora. Nós temos aí os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são
Ó, antes de ver essa imagem, acompanhem aqui na página 59, ó. Esse quadrinho verde aqui que eu estou apontando agora, ó. Os pronomes demonstrativos de primeira pessoa são este, esta, estes, estas e isto. Reparem que tem um T no meio da palavra. Esses pronomes demonstrativos nós iremos utilizar quando algo estiver próximo de nós, próximo da pessoa que fala, tá? Então, por exemplo, eu sou a pessoa que fala, a primeira pessoa do discurso, eu. Esta caneta aqui está na minha mão. Então, eu vou utilizar esta, essa ou aquela. Eu vou utilizar esta, porque a caneta está bem pertinho de mim. Então, eu uso esta. Porém, se Juliana, que também está com a câmera ligada, mostrar uma caneta lá na mão dela, Juliana é a pessoa com quem eu falo. Ela é a segunda pessoa do discurso, né? Pessoa com quem eu falo. Se ela mostrar uma caneta lá, eu não vou poder mais usar esta caneta, porque agora a caneta está mais próxima dela e não de mim. Então, eu vou utilizar essa caneta. Essa. Tá? Assim como essa, existe esse, essas, esses e isso. Estou falando aqui os pronomes no masculino, feminino, singular, plural, tá? A forma variável e a forma invariável que eu vou explicar já já. Então, pessoal, quando o objeto está mais próximo da pessoa com quem eu falo, aí eu já vou utilizar esse, essa, esses, essas, isso, tá? E quando o objeto está distante das duas pessoas, eu estou conversando aqui com Juliana. Aí eu vou mencionar a calopsita, que está lá fora. Tá longe de mim, está longe, muito mais longe dela, né? Eu não vou falar esta calopsita, porque não está pertinho de mim. Eu não vou falar essa calopsita, porque não está pertinho de Juliana, mas eu vou falar aquela, porque ela está longe de mim e de Juliana, com quem eu falo. Então, os pronomes de terceira pessoa são aquele, aquela, aqueles, aquelas ou aquilo, tá? Esses vão indicar que algo está longe da pessoa que fala e da pessoa com quem se fala. Por isso, ele é considerado um pronome de terceira pessoa. Então, aí nas imagens da página 58, nós temos, na primeira imagem, essa aqui, ó, um menino que está conversando com a avó. Reparem, a plantinha está na mão dele. Então, ele vai dizer: vou plantar esta árvore, essa árvore ou aquela árvore? Esta. Não, Esta. Por que ele tem que usar esta? Porque a árvore estava mais perto dele do que da avó. mais perto dele. Exatamente. Reparem, a árvore está na mão dele, da pessoa que fala. É ele quem está falando. O balãozinho de fala, ó, está apontado para ele. E como o objeto está na mão dele, está mais próximo dele, ele utilizou esta, tá? Que é um pronome de primeira pessoa. Esta árvore. E ele utilizou esta no feminino porque a árvore é um substantivo feminino. Já na segunda imagem, que é essa aqui, ó. Reparem, o menino continua falando, ó, o balãozinho de fala aponta para ele. Porém, agora ele está falando de algo que está mais próximo da avó. Olha lá.
A árvore está agora mais próxima da avó. A avó, inclusive, está com a mão, né, na árvore. Então, agora ele utilizou essa. Meu pai que plantou essa aí, por que ele utilizou essa? Porque a árvore é mais perto da avó da avó dele do que dele. do que dele. Exatamente. Porque a árvore está mais próxima da avó. Que é a Reparem pessoa com que ele conversava. Isso. Reparem que ele até está apontando, né? No caso aí dele apontar, demonstra que a árvore está um pouco distante dele. Então, ele utilizou essa. E na última imagem, ó, os dois estão lado a lado, ó, estão de mãos dadas, o menino e a avó. E agora a árvore está aqui, ó, longe dos dois. E aí o menino fala: e aquela ali, vovó, quem será que plantou? Então agora ele utilizou aquela, porque a árvore está distante dos dois, tá? É um pronome de terceira pessoa. Do que se fala ou de quem se fala. No caso aí, eles estão falando da árvore. A árvore está longe dos dois. Então, aquela. Então, vamos completar aí essa letra A, B e C. Muito fácil. Na letra A está assim: a palavra, tracinho, foi empregada em razão de o menino estar bastante próximo à árvore. Qual foi a palavra? Esta, com T. Estou falando assim porque esta é muito parecido com essa, né? Então, esta com T. Na letra B, o termo tracinho foi utilizado para expressar que a árvore estava mais perto de sua avó. Pessoa com quem ele conversava. Essa com S. Bem, agora eu vou utilizar essa com dois S's. E na letra C, já a palavra tracinho foi usada para mostrar que a avó estava longe tanto do neto quanto de sua avó. Aquela. Muito bem. Eu expliquei os pronomes demonstrativos para situar algo no espaço. Agora, na página 59, embaixo daquele quadrinho verde, onde tem os pronomes, nós vamos conhecer outras funções dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo e também no texto, quando ele aparece num texto para se referir a mais de um elemento. Deixa eu colocar meu celular aqui no carregador, que já está 8%. Já. Minha bateria está indo embora. Então, pessoal, vamos acompanhar aí embaixo do quadro verde, na página 59. Tá assim. Veja outras funções que os pronomes demonstrativos podem exercer. Indicar a posição no tempo. Então, por exemplo, se eu quero falar de algo que está ocorrendo no ano em curso, ou seja, no ano de 2020, eu vou utilizar neste ano. Mas, professora, que N é esse aí na frente do pronome este? Eu posso chamar essa palavrinha de pronome demonstrativo? Pode. Neste é uma variação de este, tá?
neste, esse N aí na frente, vem da preposição em, que indica lugar. Então, se eu quero falar que o ano de agora, o ano que estamos vivendo, 2020, eu vou à Bienal do Livro, eu vou utilizar neste ano. Se eu quero me referir a algo que está acontecendo no dia de hoje, segunda-feira, eu vou falar nesta segunda-feira. Por quê? Eu estou vivendo a segunda-feira, o dia presente, o dia que está acontecendo. Então, eu utilizo para o tempo presente pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Este, esta, estes, estas e suas variações. Neste, nesta, nestes, nestas. Agora, se eu quero falar de algo que aconteceu, por exemplo, há 5 anos atrás, eu vou utilizar qual pronome? Naquele? Naquele. Eu não vou mais utilizar neste ano. Como já passou bastante tempo, né? Eu vou falar naquele ano, tá? Se for também, por exemplo... 2 anos atrás. Isso. Aquele ano aconteceu isso e isso. De modo que já passou, tá? Agora nós vamos ver, pessoal, numa frase, num texto, o uso desses pronomes quando, por exemplo, numa frase eu falo sobre 2 pessoas. No terceiro quadrinho vermelho aí, que está escrito assim, indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Olhem a frase é assim, Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos, aquela crônicas. Eu estou falando sobre 2 pessoas nessa frase, sobre Camila e sobre Fernanda. E aí, eu utilizei 2 pronomes demonstrativos. Quando eu digo esta adora contos, eu estou falando de Fernanda ou de Camila? Fernanda. Por que de Fernanda? Tá certo, mas por que de Fernanda? Porque Fernanda foi a última. Isso aí, Juliana falou certinho. Quando eu digo Camila e Fernanda, Fernanda foi o último nome citado. Então, é um nome que está mais próximo do pronome, né? Quem está mais próximo do pronome? Do pronome esta? Camila ou Fernanda? Fernanda. Só pulou um, eu acho. Fernanda está mais próximo do pronome esta. Então, quando eu digo esta adora contos, eu estou me referindo a Fernanda. Aquela crônicas, quem é que gosta de crônicas? Camila. Camila. Aquela, como a gente utiliza para falar de algo distante, eu utilizei para falar de Camila, que foi o primeiro nome citado na frase. Então, Camila é o termo que está mais distante do pronome aquela. Então, sempre que vocês forem escrever uma frase, né, citarem aí 2 pessoas e quiserem usar os pronomes demonstrativos, vocês vão utilizar esta, este, para o nome mais próximo do pronome. E aquele, aquela, para o nome mais distante, tá? Distante. Agora vejam aí no quarto quadrinho vermelho, tá assim, mostrar algo que vai ser dito. Professora, Oi. eu acho que você pulou um. Não, pulei. Não, expressar surpresa, admiração, indignação, afetividade. É o mesmo da explicação que eu acabei de falar. Eu li aquele livro que, né, já tem um tempo que eu li. Ah, tá. Eu estou lendo esse livro. Isso. Aí a explicação do pronome no tempo. Agora eu estou falando do pronome num texto, tá?
Então, assim, quando eu quero mostrar na frase algo que ainda vai ser dito, eu ainda vou citar. Por exemplo, fui ao supermercado e comprei. Eu ainda vou citar as coisas que eu comprei. E comprei isto: banana, maçã e uva. Ou seja, quando eu ainda vou citar, quando eu ainda vou mostrar, eu vou utilizar pronomes também de primeira pessoa. De primeira pessoa. Esta, isto, estas. Olha lá, ó, outra frase. Grave bem isto. Isto o quê? Eu só mencionei o que é depois, ó. Ler é muito importante. Então, quando eu vou mencionar, dizer algo, citar, eu vou utilizar pronomes demonstrativos de primeira pessoa. Isto, este, esta. Agora, quando eu quero falar de algo que já foi dito anteriormente na frase, eu vou utilizar esse, essa, isso, essas. Por exemplo, cuidem dos livros. Isso é fundamental. O que é fundamental? Cuidar dos livros. Cuidar dos livros. Cuidar dos livros é algo que eu já falei, já citei anteriormente. Então, eu vou utilizar um pronome demonstrativo de segunda pessoa. Isso o quê? Cuidar dos livros. É fundamental. Então, quando eu vou citar algo, quando eu vou dizer algo, eu uso um pronome de primeira pessoa. Isto, este, esta. Agora, quando algo já foi mencionado na frase, já foi falado, eu uso esse, essa, isso. Por exemplo, um outro exemplo. Banana, maçã e uva. Tracinho, foram as frutas que comprei. Eu vou colocar estas foram as frutas que comprei ou essas? Estas. Estas ou essas? Banana, maçã e uva. Tracinho. Esta, essa ou aquela foram as frutas que comprei. Essas foram as frutas que eu comprei. Essas, porque eu já mencionei, eu Se não já tivesse falei. mencionado, seria esta. Exatamente. Banana, uva e maçã. Essas frutas que eu comprei. Ou seja, eu já citei o nome das frutas. Agora, quando eu digo vou comprar, vou ao supermercado e comprarei isto. 2 pontos. E vou citar ainda o que eu vou comprar. Banana, maçã e uva. Isso aí, tá? E nós temos aí as variações dos pronomes demonstrativos. Vocês vão encontrar esses pronomes com um Nzinho na frente, por exemplo, neste, nessa, naquele, naquela, é a mesma coisa, tá? Por Com exemplo, naquele. Naquele vai indicar algo longe, tá? Neste, algo pertinho, algo em curso. Deste, reparem, eu coloquei agora um D na frente. Deste, desta, daquela, essas palavrinhas são variações dos pronomes demonstrativos. Vocês podem chamar de pronome demonstrativo também. E o que significa aí nesse quadrinho verde? Variáveis e invariáveis. E aí? Olhando aí para esse quadrinho, o que vocês acham que significa isso? que estes, essas pode variar e isto não. Essas formas aí, este, esta, estes, estas, são as Podem mudar, pode ficar desta, desse. Exatamente. Daqui. Existe o masculino e o feminino. Existe o singular e o plural. Já os invariáveis são aqueles que não alteram sua forma. Eles ficam sempre daquele mesmo jeito. Isto, não existe istos. É só isto. Então, é um pronome invariável, ele não muda. Assim como isso também não muda e aquilo também não muda, tá? Então, os variáveis são aqueles que
possuem singular, plural, masculino, feminino, e os invariáveis são aqueles que ficam de uma única forma, de um único jeito. No número 2, tem um trechinho aí daquela carta aberta que nós vimos em redação. Vou ler para vocês. Alunos se organizam para pegar caronas uns com os outros, a fim de evitar muitos carros nas ruas. Avisos estão sendo colocados em todas as torneiras para que haja o consumo consciente de água, assim como nos interruptores de luz, para que as pessoas se lembrem de apagar as luzes, entre outras atitudes que podem parecer pequenas, mas que fazem a diferença. A publicação desta carta no blog da escola busca aumentar o alcance dessas ações. Entretanto, nós, alunos do 6º ano, acreditamos que mais pode ser feito. Portanto, por meio desta carta, queremos solicitar a instalação de lixeiras para a separação de material reciclável em nossa escola. E aí, na letra A, vem perguntando dos dois pronomes, né, das duas variações que aparecem em destaque aí no texto. Com que função os pronomes desta e dessas foram empregados no segundo parágrafo? Desta para divulgar a carta no blog da escola. Desta para referir-se à carta. Exatamente. Desta para se referir à carta, que no caso aí foi dita, né? Estava sendo dita. E dessas para se referir às ações. E não. Por que depois foi utilizado dessas, pronome de segunda? Para se referir aos alcances da ação. Eu acabei de falar ainda agora. Os pronomes de primeira pessoa num texto são utilizados quando ainda vamos mencionar algo. Pois já mencionaram as ações. Não, mas olha só, a publicação desta o quê? Carta. Então, carta foi algo mencionado após o pronome. Então, eu usei um pronome de primeira, desta. E aí, depois eu utilizei dessas. Já o segundo pronome foi empregado para retomar o que foi dito no parágrafo anterior. Eu acho aqui que eles destacaram, calma aí. Ah, não, tá certo. Tá certo. E dessas foi utilizado para retomar algo que foi dito anteriormente. Por isso foi utilizado um pronome de segunda, com esse Dzinho aí na frente, como eu falei. O D na frente, o N, são variações dos pronomes. Vocês podem chamar de pronomes demonstrativos também, tá? Então, aí tem duas linhas, pessoal, que é para a gente explicar cada um. Vamos lá, vamos explicar o primeiro. Vocês podem colocar assim, o primeiro pronome. Eu vou ter para se referir à carta. Isso. Foi empregado para se referir à carta. A aula está calma, né, professora? Tá. Tem Paulo Vitor. E Paulo Vitor faltou, né? De novo. E aí, o dessas, pessoal. Ah, mas dessas não está se referindo às ações? Está se referindo às ações, sim. Mas as ações que foram ditas no parágrafo anterior. Isso. Quais são as ações? As torneiras, né? Colocar avisos nas torneiras, desligar, apagar as luzes. Pegar caronas. Isso aí. Então, o primeiro pronome foi empregado para se referir à carta que está sendo lida. Já o segundo pronome foi empregado
para retomar as ações ditas no parágrafo anterior. Foi? Hã? Terminaram de escrever? Agora vamos lá, letra B. Agora leia a seguinte oração. O objetivo da carta é aumentar o alcance destas ações. 2 pontos. Pegar caronas, consumir água conscientemente, apagar a luz, etc. Com que função o pronome destas foi empregado? Para se referir às ações, Tá, mas para mostrar o quê? Vamos fazer aí a diferença de destas para dessas. Que ainda ia citar as ações. Exatamente. Para mostrar que as ações ainda seriam citadas, né? Destas ações, reparem. Aí depois que foi utilizado os 2 pontos e as ações foram citadas. Então vocês vão colocar para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguidas, ou então serão mostradas, serão faladas, mencionadas. Para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguida, ou ainda serão citadas. Eu botei ainda serão citadas. Isso. Então, agora nós vamos para a página 60. Estamos quase... Professora, Oi. pode repetir a B? Para mostrar ao leitor que as ações serão listadas em seguida. Agora vamos para a página 60, que vem mostrando aí pronomes Obrigada, professora. por nada. Pronomes indefinidos. Reparem, o próprio nome do pronome já nos dá uma ideia do que ele vai indicar. Pronome indefinido, o que vocês acham? Hein, pessoal?
Pronomes indefinidos. Entendi. O que vocês acham que esse pronome vai mostrar pelo nome dele? Ninguém? Ninguém arrisca? Pronomes indefinidos. O que vocês acham? Ninguém quer falar? Do leitor do ar? Não. Pronomes indefinidos. Esquece é o número 1. O número 1 já é exercício. O que são pronomes indefinidos? Essas palavrinhas vão indicar o quê? Que palavras são essas? Vocês têm alguma ideia? Ah, tá. Para falar o que são pronomes definidos. Terceira pessoa do... Oi, Juliana? Referem à terceira pessoa? Sim. Juliana falou uma das características dos pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos são palavrinhas que vão se referir à terceira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa de quem se fala. Porém, são palavrinhas que nos dão uma ideia vaga, indefinida, imprecisa sobre algo ou sobre alguém. Então, quando eu digo assim, até já utilizei duas palavras aqui na minha fala, algo ou alguém, que são pronomes indefinidos. Quando eu digo assim, olha, alguém bateu a porta. Quem é esse alguém? A Eu não pessoa sei. que tá batendo na porta. Não sabe quem é. Eu não sei, né? Porque essa palavra, alguém, é uma palavra indefinida, é uma palavra vaga. Então, alguém é considerado um pronome indefinido, tá? Nós temos aí na página 60 um quadro dos pronomes indefinidos. Todas essas palavrinhas aí, vamos acompanhar, são pronomes indefinidos. Algum, alguns, alguma, algumas, certo, certos, certa, certas, nenhum, nenhuns, nenhum, nenhumas, outro, outros, ninguém, nada, tudo. Todas essas palavras que aparecem aí são palavrinhas que nos dão uma ideia vaga sobre algo. Por exemplo, quando eu falo assim, olha, comprei muitas balas. Quando eu digo muitas balas, eu Não estou especificou indicando quantas. quantidade exata? Não especificou. Não. Eu não Você especifiquei se foram 20, se foram 10, né? Então, a palavra muitas é um pronome indefinido, porque não me dá uma ideia precisa sobre algo, e sim uma ideia indefinida, uma ideia vaga. Eu não sei quantas balas foram, tá? Professora, Oi. igual meu primo quando vai na padaria, ele fala, comprei muitas balas. E quando chega lá em casa, comprou só duas. Então, não são muitas, né? São poucas. A mesma coisa a palavra poucas. Comprei poucas balas. Poucas quanto? A palavra pouca também não me dá uma precisão de quantas balas foram, tá? Também é um pronome indefinido. Pouco, poucas, todo, todas, muito, muitas, ninguém, alguém, algo, tudo, nada. São palavras aí de ideia vaga, imprecisa. E nós temos também nesse quadrinho verde as locuções pronominais. Toda vez que falamos em locuções, sejam elas verbais, adjetivas, adverbiais, quando a gente escuta esse nomezinho locuções, significa que ali há uma expressão formada por duas ou mais palavras. Então, quando eu digo assim, a palavra ninguém é um pronome indefinido, é uma locução pronominal. É um pronome indefinido, é uma palavra só. Agora, quando eu digo assim, olha, qualquer um é um pronome indefinido ou é uma locução pronominal?
É uma locução pronominal, porque agora eu tenho uma expressão. Eu tenho duas palavras, qualquer um. Então, quando eu tenho duas ou mais palavras, no caso aqui que nós estamos falando de pronomes, duas ou mais palavras com o mesmo valor de um pronome, eu tenho então uma locução pronominal. Reparem que as locuções pronominais são formadas por pronomes indefinidos. Olhem lá. Cada é um pronome indefinido. Qualquer é um pronome indefinido, tá? Porém, essas expressões aí nós chamamos de locuções porque são formadas por mais de uma palavra. Quem quer que, seja quem, todo mundo, cada um, tá? E aí nós vamos responder essas perguntas bem fáceis da página 60. No número 1 tem um anúncio de propaganda, que nós já até estudamos sobre isso, né? Que os anúncios de propaganda, eles não visam vender um produto, e sim divulgar, promover uma ideia. Então, aí, ó, anúncio de propaganda da campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue, da Postal Saúde de 2016. Você doa e alguém recebe vida. 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue. Postal Saúde. Letra A. Com que objetivo esse anúncio foi produzido? Para induzir o leitor a doar sangue e salvar as vidas das pessoas. Exatamente. Conscientizar as pessoas a doarem sangue. Letra B. Qual é o público-alvo dessa campanha? Essa campanha está sendo destinada a que público? É geral. A crianças, a adultos ou a um público específico? Adultos. E aí, pessoal? Mas são todos os adultos que podem doar sangue? Nem todos. Nem todos. Então, o público-alvo desta campanha não são todos os adultos, tá? Existem requisitos para você ser um doador, né? Vários requisitos. Um deles, por exemplo, você precisa pesar mais de 50 quilos, você tem que estar com a saúde em dia, não pode ter nenhuma doença, né? Então, não é qualquer pessoa que pode doar. Então, na letra B, nós vamos colocar assim: todas as pessoas que atendem aos requisitos para serem doadoras de sangue. Antes de você ser um doador, eles vão fazer vários exames, vão ver se a sua saúde está em dia, vão ver se você atende a outros requisitos. Oi? Que atendem o quê? Atendem aos requisitos para serem doadoras de sangue. E aí, agora voltando, pessoal, voltando lá no anúncio, vamos reparar o sentido da palavra alguém, tá? Assim, você doa e alguém recebe vida. Que função a palavra alguém exerce no texto desse anúncio? A pessoa que você doou sangue. Essa palavra foi empregada para indicar que a campanha é direcionada a uma pessoa específica ou é a qualquer pessoa que esteja A qualquer pessoa que esteja precisando. A qualquer pessoa. Então, vocês vão dizer aí que essa palavra foi indicada, essa palavra foi empregada para indicar que a campanha
não é direcionada a uma determinada pessoa. Ou seja, qualquer pessoa que esteja precisando de sangue poderá receber essa ajuda. Você doa e alguém recebe, alguém, qualquer pessoa, né, que esteja precisando. Só pode repetir que seu som picotou pra mim. Oi? Foi Seu som empregada picotou pra mim. Essa palavra foi empregada. Vocês podem escrever com as palavras de vocês, tá, pessoal? Essa palavra foi empregada. Isso aí, Jorge. Ela acaba Ainda a tem mais meio-dia, tem aula de uma aula matemática dela ainda. e ainda tem aula de matemática. A aula de família acaba 11h10. Isso. Essa palavra foi empregada para indicar que a campanha não é direcionada a uma pessoa determinada. Vírgula. Mas sim a qualquer pessoa que esteja precisando de sangue. Professora, Oi. João botou no chat porque a mãe dele e o pai vai sair. Tá. Ah, mas o celular. Posso passar para a página 61? Professor, você pode repetir a letra A e B pra mim? Oi? Pode repetir A e B pra mim? A é conscientizar as pessoas a doarem sangue. E a letra B, Botei no chat. todas as pessoas que atendem Professora, botei no chat. tá, aos requisitos para serem doadoras de sangue. Olha, Jorge, na verdade, são 10h22, tá? Eu coloco sim. Daqui a pouco a aula... Mas na de Júnior vai ficar sem presença. Oi? Mas na de Júnior vai ficar sem presença. Ah, sim, vai. Verdade. Pessoal, olha só.
Como eu fiquei de dar uma aula de redação hoje, para compensar a aula de quinta-feira, eu vou deixar para falar de pronomes interrogativos na próxima aula de português, tá? Essa parte de pronomes interrogativos são as atividades finais desse capítulo. E aí depois nós vamos para o último capítulo do módulo 3, que é o capítulo 9. Eu andei vendo aqui o capítulo 9 e as primeiras matérias de português são matérias que eu já expliquei lá no primeiro e no segundo bimestre. Tá? Então, Então, eu já vou até passar algumas coisas desse capítulo para vocês fazerem em casa para adiantar, porque tem coisas aqui que eu já expliquei. Ó. Coloquem aí na página 80. 80. Botei. Página 80 fala sobre sílaba tônica, que é a sílaba mais forte da palavra. Sílaba átona, que são as sílabas mais fracas. Aí na 81 vem falando sobre oxítona, paroxítona e proparoxítona, que eu também já falei. Então, monossílabos, né? As palavras monossílabas que tem uma sílaba só. Verdade. Eu só não sei se eu falei isso aqui, monossílabos átonos e tônicos, eu acho que não. Embora seja bem fácil também, eu já vou adiantar aqui algumas páginas para vocês fazerem em casa. Anotem aí, ó. Para casa, página 80, 81. Deixa eu ver mais o que dá para vocês fazerem aqui. 82. Não, calma aí. Olha, na página 82, vem falando sobre monossílabos átonos e monossílabos tônicos. Eu falei sobre as palavras monossílabas, mas não falei sobre átonos e tônicos. Porém, eu estou vendo aqui que na 82 só tem 3 perguntinhas que vocês conseguem fazer. Bem fáceis. Então, vocês podem colocar a 82 também para casa. E aí, depois eu comento esse quadro verde. Para segunda-feira, né? Isso. 82. A 83 e a 84, dá para fazer alguma coisa, mas não dá para fazer tudo. Então, vou colocar a 83 e a 84 também, porque é tudo sobre sílaba, essa parte de oxítona, paroxítona. Na 83 e na 84, se vocês não conseguirem fazer, não tem problema, mas anotem aí para casa também, 83 e 84. Porque essas atividades aí nós já estudamos. Então, é da página 80 até a 84, para casa. Na próxima segunda-feira. Tá? 80 a 84. Aí, na segunda-feira que vem, eu corrijo essas páginas e falo sobre pronomes interrogativos para a gente fechar aqui o segundo capítulo do módulo 3. Agora, olha só, vamos lá para a página 69, que é aquela página que vem ao final de cada módulo, para a gente completar com umas palavrinhas o conceito de tudo aquilo que aprendemos. Vamos fazer essa daí e aí eu pulo para a redação. 79? 69. Ah, tá. Na página 69, vem falando a primeira coisa de anúncio de propaganda, que nós vimos em redação. O anúncio de propaganda tem como objetivo
divulgar uma ideia, um serviço ou uma instituição social e ou ambiental sem fins lucrativos. Para isso, conta com recursos argumentativos compostos por linguagem verbal, não verbal ou mista. Mista. Não, Mista, com frases longas ou curtas? Curtas. Curtas. E o emprego de verbos no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo? Indicativo? indicativo. Imperativo. Nas propagandas, Professora, qual página? 69. 59. Nas propagandas, utilizamos o modo imperativo, justamente para convencer, para persuadir o leitor. Então, no anúncio de propaganda ficou mista, curtas e imperativo. Agora vamos para o quadrinho de baixo. Pronomes. Pronomes são as palavras utilizadas para substituir ou acompanhar um... Hã? Um verbo? Não. Substantivo. Substantivo, muito bem. Eles podem variar em Gênero e número? Gênero. isso, muito bem. Isso aí. Eles podem variar em gênero, masculino e feminino, e número singular e plural, de acordo com o substantivo a que se referem. Então, ficou substantivo, gênero e número. Jorge desistiu de sair. Agora vamos para o terceiro quadrinho. Pronomes pessoais são os pronomes que substituem os Nomes? nomes ou substantivos de novo, tá? Eu vou botar nome, porque já foi substantivo. Mas é a mesma coisa. E identificam as pessoas envolvidas no discurso. Eles podem ser do caso. Reto ou oblíquo? Reto ou oblíquo? Muito bem. Reto ou oblíquo. Oblíquo com QU, hein? Então, no terceiro quadrinho, relacionado a pronomes pessoais, nas 3 linhas ficaram substantivos, reto e oblíquo. Professora, pode repetir o segundo quadrinho? Segundo é substantivo, gênero e número. Professor, pode repetir o terceiro quadro? Obrigada. Pessoal, vamos acompanhar a aula. O terceiro eu acabei de repetir. Substantivos, reto e oblíquo. O quarto quadrinho nós vamos pular, porque Pronome eu falei interrogativo. pronomes interrogativos, eu vou explicar na segunda-feira que vem. Então vamos pular esse aí. Embora a gente já possa até completar, para não ficar faltando, é só uma linha, e vocês vão saber responder até pelo próprio nome do pronome. Tá escrito assim: pronomes interrogativos são as palavras empregadas para formular frases Interrogativo. interrogativas. Meio óbvio. É. Então é só completar aí o quarto quadrinho para não ficar só essa em branco. Interrogativas, diretas ou indiretas. Gente, bora responder. Só tem o Juliana respondendo. Pois é. Milena também respondeu. Agora vamos para pronomes demonstrativos, que nós acabamos de estudar. Pronomes demonstrativos são as palavras empregadas para situar no... Quem quiser, volta lá na página de pronomes demonstrativos. Lá naquelas explicações que vem em amarelo. Tem lá. Espaço. Mais o quê?
São as palavras empregadas para situar no espaço, vírgula, no Tempo? tempo e no... Lugar? Não. E no próprio Presente? texto. Seres ou... Seres ou o quê? Pessoas? Objetos Ah, em já relação às três pessoas do discurso. Então, nesse quadrinho aí dos pronomes demonstrativos, são 4 palavras. Vamos acompanhar. A primeira, espaço. A segunda, tempo. A terceira, próprio texto. E a quarta, objetos. Agora vamos para o quadrinho lá de cima, carta aberta, que nós estudamos em redação. A carta aberta tem como objetivo informar, reivindicar, instruir ou alertar sobre determinado assunto, de forma pessoal ou pública? pública. 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 É um assunto coletivo, né? Com a apresentação de argumentos convincentes. Possui registro formal ou informal? Formal. 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 Você não vai botar informal numa carta para todo mundo, né? Exatamente. Pessoa importante. Isso aí. E sua estrutura é formada por... Nós também falamos da estrutura de uma carta aberta. O que, que tem na carta aberta? Quem quiser pode voltar lá. Título? Título. Vamos colocar aí na primeira linha. Subtítulo. Não. Corpo do Depois texto? do título. Hã? Corpo do texto? Não. Vamos voltar lá na carta aberta. Umas páginas aí anteriores. Para vocês relembrarem quais são os elementos. Qual é a... Saudação. Não. Carta aberta. Data? Não. Linha fina? Não. Linha fina na notícia. Carta aberta é título, depois é o quê? Introdução. Introdução, que é a parte inicial da carta. Introdução na segunda linha. Desenvolvimento, E Desenvolvimento. e assinatura. depois Conclusão. depois da introdução na terceira linha, desenvolvimento, que eu falei para vocês que é a maior parte da carta, é ali em que o remetente vai expressar o seu alerta ou a sua reivindicação sobre algo. Então, é a maior parte da carta, desenvolvimento. E, por último, o parágrafo final, ele é chamado de Conclusão. Assinatura. conclusão. Conclusão. Parágrafo de conclusão. E depois de ter dito tudo, o que vem? Assinatura. A assinatura. Então, aí ficou, repetindo. Lá em cima, a carta aberta de forma pública. Depois, o registro formal. E aí, nas 5 últimas linhas, ficou em ordem: título, introdução, desenvolvimento,
conclusão e assinatura. Agora vamos passar para os pronomes de tratamento. São palavras empregadas para designar o grau de Intimidade? formalidade. São palavras empregadas para designar o grau de formalidade que existe entre as pessoas do discurso. E aí depois vem pronomes possessivos. São os termos empregados para dar a ideia de Posse. sim, posse com 2 S's. Eu acho que tá meio na cara isso, né? É. E os Sim, pronomes indefinidos, que também estudamos hoje, são os termos empregados para dar a ideia de imprecisão. imprecisão, indefinição. Eu botei imprecisão. Quem falou aí? Colocou o quê? Eu botei Imprecisão. imprecisão. Isso é imprecisão, tá? Tem que ter Eu esse botei frente. imprecisão. Pronto. Então agora, pessoal, Ai, tia, vamos continuar com a aula de português. Tá legal. passei um exercício aí, pessoal, no livro de produção de texto. 137 e 138. Nossa, História. Falta só Rápido. 30 minutos. Então, eu acho que vai dar tempo só a gente fazer uma leitura, assim como foi na 62. Mas tá bom, porque na aula de redação da 62, como eles estavam um pouquinho atrasados em relação... Não é atrasados, eles estavam... Eu não tinha corrigido a 56 e a 57 deles, do módulo 3. Então, eu terminei essas páginas que eu já corrigi no de vocês. E aí, no livro de produção de texto, nós só lemos a notícia e aí a aula terminou. Então, vocês vão ficar iguais ou então até um pouquinho adiantados. Mas como são 10h40, vamos Poxa. ver. A gente só lê o texto. Então, Eba. vamos pegar aqui, ó, agora, ó. Produção de texto. Produção de texto. Peraí, professor, que agora eu vou precisar pegar o livro. Professora, o meu já tá aberto. Que bom. Ela tá marcando de tanto ficar com a parte da coxa na cadeira. E aí vocês vão abrir na página 136, ó, notícia. Ô, professora, Oi. a página do dever é 137. Eu passei a 136 e 137, mas vamos uma de cada vez. Ah, tá. Aliás, eu passei até a 139, se eu não me engano. Fala, quem me chamou? Quem me chamou aí? Eu? Fala. A gente vai fazer 138 e 139? Não, vamos lá. 136. Tá. Se eu não me engano, eu passei da 136 a 139, mas eu acho que não vai dar tempo de corrigir tudo hoje, não. Não tem problema, porque aí na quarta, né? Quarta ou quinta? Quinta, que é a aula de vocês, né? Aham. Na quinta-feira a gente termina. Então, ó, na página 136, que é um Posso capítulo... ler? Aham. Posso ler também. Todo esse capítulo é falando de notícia. Só que antes de colocar uma notícia, de explicar a estrutura, que nós já até vimos no módulo 3, na página 136 vem trazendo a história do surgimento do jornal. Como é que ele surgiu, como que ele era antes, né? Como passou a ser depois. Então, vamos prestar atenção. Eu sempre tive essa dúvida.
que está assim, ó, neste capítulo, você vai conhecer as características do gênero notícia. Além disso, conheça um pouco sobre o surgimento do jornal. Surgimento do jornal. Vai, Juliana. O interesse humano pela divulgação de acontecimentos sociais não é recente. No Império Romano, por exemplo, já havia uma espécie de boletim que informava a população sobre batalhas, jogos, cerimônias religiosas, entre outros eventos. E esse tipo de boletim mural esteve presente em outras civilizações antigas, como no Egito e na Grécia. Quem mais quer ler? Breno Lima. Vai, Breno. No entanto, foi. Eu não sei esse nome, não. Johannes É. Gutenberg. Inventor dos tipos móveis. Letras ou símbolos cuja combinação forma as palavras ou outros caracteres de um texto, que possibilitou o surgimento dos primeiros jornais. Jornais impressos. Mas apenas após a Revolução Francesa é que o jornal começou a ficar parecido. Acho que você pulou alguma coisa aí. Mas apenas após a Revolução Francesa, no século 18. Vai, Breno. Vai, Eu acho- Juliana. Ele pulou essa parte aí no século XVIII. Mas apenas a Revolução Francesa, no século XVIII, é que o jornal começou a ficar parecido com o que conhecemos hoje. Pode continuar. No entanto, o Brasil até 1808, toda e qualquer publicação ou divulgação, como livros, jornais, panfletos, entre outros impressos, era proibida, pois a corte portuguesa queria ter o controle sobre sobre o que as pessoas pensavam. O primeiro jornal publicado oficialmente foi a Gazeta do Rio de Janeiro em 1808, quando Dom João VI chegou ao país e criou a imprensa régia. Muito bem. Quem quer ler? Voltei, Professor, professor. eu acho que ele tinha caído. É porque a minha Breno? internet caiu. Ah, tá. Então lê aí o parágrafo. Na Gazeta eram publicados. Na Gazeta eram publicados somente documentos oficiais ou notícias sobre a realeza europeia, em paralelo à Gazeta. Em paralelo à Gazeta, jornalista, dá continuidade à frase. Você está lendo pausadamente. o jornalista Hipólito José da Costa lançou o Correio Brasiliense, impresso em Londres e trazido ao Brasil de forma clandestina. Esse jornal tinha como principal objetivo expor os equívocos administrativos do país. Continua? Breno? 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 Eu? Não, Breno Lima. Oi, professor, porque a minha internet tá caindo toda hora. Continua, pode continuar. Até o século XIX. A imprensa brasileira não tinha um caráter de noticiário como ocorre atualmente, mas sim um caráter de defesa de ideias políticas, econômicas, filosóficas. Quem quer ler agora? Ninguém, pessoal. Posso ler, professora? Vai, Milena. Nos dias de hoje, as notícias e outros gêneros jornalísticos podem ser veiculados em jornais impressos, digitais, radiofônicos e televisionais. Visivos. Muito bem. E aí nessa página tem uma imagem da fabricação, da fábrica de impressão, não é isso? Olha lá, uma máquina, né? Imprimindo esses jornais que antes de serem jornais eram uma espécie de boletim, né? Nesse boletim vinha informando a população sobre jogos,
sobre cerimônias religiosas, até chegar a ser o que é o jornal hoje, né? Era uma espécie de boletim mural, onde as pessoas ficavam a par dos acontecimentos diários. E aí, na página 137, nós temos, de fato, uma notícia. As notícias tratam sobre os mais variados temas e muitas vezes abordam assuntos que geram polêmicas ou reflexões importantes, como é o caso da notícia que você irá ler agora. Vamos conferir? Menino corta cabelo igual ao de amigo para confundir professora. Vamos ver qual é o tema dessa notícia aí, que é um tema muito importante que nos faz refletir sobre algumas questões. Juliana, pode continuar. 137, pessoal, a continuação. Vai lá. É para ler a linha fina? Isso, muito bem, gostei. Jax, de 5 anos, sugeriu que o corte de cabelo fosse igual ao de amigo negro. Mãe compartilhou o caso no Facebook para mostrar que crianças só desenvolvem preconceito quando são ensinadas a segregar. Muito bem. Alguém quer ler? Eu. Vai, Breno. Uma mãe americana compartilhou no Facebook uma lição de amizade e harmonia, que lhe foi dada pelo filho de 5 anos. Segundo o relato de Lídia, eu não sei aquilo ali, seu filho Jax Pete. é alguma coisa assim. De 5 anos. Rosebus, não sei, de 5 anos, pediu que seu novo corte de cabelo fosse igual ao de seu amigo Red. De acordo com ela, o corte semelhante faria com que a professora não fosse capaz de diferenciá-los na sala de aula de uma escola em Louisville. Quem quer ler? Só Breno e Juliana? Eu. Que isso? Vai, Milena. A mãe do garoto branco compartilhou a conversa com o filho também. Uma foto dos dois E amigos. também. Peraí. Aí também uma foto dos dois amigos durante o Natal, apontando que todos deveriam ver as semelhanças. Oi, professora? Poderiam, você falou deveriam, mas é poderiam. Ah, desculpa, professora. Vai lá, pode continuar. Se isso não é uma prova de que o ódio e o preconceito é algo que é ensinado, eu não sei o que é, escreveu Lídia. A única diferença que Jazz vê entre eles dois é o cabelo, afirmou. Quem quer ler? Eu. João Pedro. Vai, João. Depois da repercussão da publicação, feita no domingo 24, a família decidiu que nesta terça-feira ele poderia ir ao cabeleireiro acompanhado do amigo, para enfim raspar o cabelo. O momento foi registrado pela imprensa local e por fotógrafo da Associated Press. Juliana, pode ler esse último parágrafo aí. Red e seu irmão mais velho, Enoch, nasceram na África e foram adotados com 2 e 4 anos, respectivamente por um pastor batista e sua esposa, que são brancos. E aí, ao lado, tem a foto, né, desses dois amiguinhos. E ao lado da foto, qual é o nome disso aí que tem do lado da foto? Conclusão? Não. O que, professora? Qual é o nome desse textinho aí que vem junto da foto? Introdução? Não.
Vocês estão confundindo. Agora a gente está falando de notícia. Legenda, tá? Ah, Lê pra gente aí, sim. Juliana. A legenda. Jax e Red sorriem após corte de cabelo. Amigo branco pediu corte raspado, pois assim acreditava que a professora não seria capaz de distingui-los. Muito legal. Então, pessoal, é um texto que é uma notícia que vem contando, né, a atitude de um menino de 5 anos. É um texto também que fala sobre preconceito, ou seja, ele teve essa atitude de fazer o corte do cabelo igual ao do amigo, no intuito de confundir, né, a professora. Ou seja, o que ele pensava? Se o corte fosse semelhante, igual, faria com que a professora não fosse capaz de diferenciar, né? Ou seja, eles são iguais em tudo, até no corte de cabelo. Então, uma atitude muito bonita aí do colega, né? Tem a imagem, tem a foto dos dois aí. E antes de respondermos as perguntas sobre essa notícia, nós vamos novamente fazer igual fizemos no módulo 3. Nós vamos identificar cada parte da notícia, a estrutura da notícia. Então, primeiro, letras em negrito, que vem na parte superior da notícia. Qual é o nome disso aí? Linha fina. Título. Oi? Título? Título ou Tô confundindo. o quê? Tem 2 nomes. Pode ser chamado de título ou... Subtítulo. Não. Manchete. Manchete, muito bem. Título ou Jorge. manchete. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu estou usando aqui o marca-texto, mas quem quiser pode só puxar uma setinha e escrever, ó. Coloquei o marca-texto aqui no título, puxei uma seta. Ó, título ou manchete. Então, o título é o que vem na parte superior da notícia. Geralmente, as letras são maiores do que a letra do texto, do corpo do texto. As letras vêm em destaque, em negrito, justamente para chamar a atenção do leitor a ler não só o título, mas toda a notícia. Então, o título ele vem sempre em destaque. Agora vamos ver se vocês lembram. Isso aí a Juliana já falou, né? Após o título, o que nós temos? Linha fina. Linha fina. Linha fina, que é uma frase curta que complementa o título, a informação do título. Então, logo abaixo do título, nós temos linha fina. Igual minha caneta, fininho. Ó, agora eu sublinhei aqui com outro marca-texto. Puxei uma seta, ó, linha fina. Então, a linha fina é uma frasezinha curta que complementa aquilo que já foi dito no título. Então, ó, umas informações complementares. O nome do menino, a idade, sugeriu, né, que o corte do cabelo fosse igual ao do amigo negro. Então, essa parte aí é linha fina. Depois do título e da linha fina, vem o primeiro parágrafo do texto, que também recebe um nome. Desenvolvimento? Não, vocês estão confundindo com os elementos da carta aberta. Agora nós estamos falando de notícia, é outra estrutura. Estou sublinhando aqui o primeiro parágrafo do texto, que vai de uma mãe americana até aula de uma escola em... Lide. Isso. O primeiro parágrafo do texto é chamado de lead. Ó, voltei aqui para a mesma cor do título. Puxei uma setinha, ó. Lead. Então, aqui eu já identifiquei 3 elementos.
título, que também pode ser chamado de manchete. Linha fina, que é uma frase que vem logo após o título, complementando. Depois nós temos o primeiro parágrafo do texto, que é chamado de lead. Por que ele é chamado de lead? Alguém sabe por que ele tem esse nome? Hein, pessoal? Ai, eu esqueci. No lead, que é o primeiro parágrafo de qualquer notícia, se vocês pegarem um jornal agora de vocês, Não tenho jornal. vocês vão reparar que no primeiro parágrafo da notícia é onde contém as informações principais. É a parte em que vocês vão achar Idade. onde ocorreu aquele fato, o lugar, as pessoas que estão envolvidas naquele fato, a hora, nome, idade. Então, as informações principais estão contidas no primeiro parágrafo, que é chamado, na notícia, de lead, tá? Reparem que aí nesse lead vem falando sobre a mãe do menino, sobre a lição de amizade, o nome do menino, a idade, o que ele fez. Então, as respostas para as perguntas: onde, quando, por quê, motivo, essas respostas vão estar no lead de uma notícia. Os demais parágrafos de uma notícia, ou seja, do segundo parágrafo em diante, nós temos aí a continuação, né? Desenvolvimento? A complementação do primeiro parágrafo, né? Nós temos aí mais informações. Do segundo até o último parágrafo, nós chamamos de quê? Desenvolvimento? Na verdade, a gente chama na notícia de Corpo do texto. tá? Então, o primeiro parágrafo é o lead e os Tô demais confundindo. parágrafos é o corpo do texto. E aí, ó. Lá onde fala do Red, seu irmão mais velho? Isso, aqui, ó, do segundo parágrafo. Depois do Tá. lead, que é o primeiro parágrafo, aí eu sublinhei tudo. Aliás, eu destaquei tudo, né? O segundo, o terceiro e o último parágrafo, ó. Tudo isso aqui, segundo, terceiro e último parágrafos, fazem parte do corpo do texto. Aí eu coloquei 3 setas, uma seta do segundo parágrafo, uma seta do terceiro e uma seta do último. E aqui escrevi corpo do texto, que são as informações complementares. Ó. É para marcar até frase, né? Para marcar o segundo, terceiro e o último. Oi. Se eu sair, Professora, é por causa que a minha internet caiu. Tá. Ó, segundo, terceiro e último. Fala, Juliana. eu posso fazer chaves e botar... Pode também. Da maneira que vocês acharem que vai ficar mais organizado aí. Pode ser chave, pode ser colchete. Então, aí nós temos o corpo do texto. Qual é o nome mesmo que eu falei? Legenda. Essa frase curta, Legenda. Legenda. aqui ela está ao lado, mas em outras notícias vocês vão perceber que quando está com uma imagem, a imagem vem acompanhada de uma legenda que vem embaixo. Isso aí, embaixo da imagem. Então, eu sublinhei aqui a legenda também. Mas toda notícia tem legenda? Não, nem todos. A legenda acompanha a foto, a imagem. Só que uma notícia ela pode ou não ter imagem. Essa tem. Então, junto da imagem, veio a legenda, né? A legenda ela fala sobre a fotografia, ó. Jacques Red sorri após corte de cabelo
Então, a legenda ela é uma informação sobre a fotografia. Geralmente, essa aqui veio ao lado, mas geralmente vem embaixo. Então, aqui, ó, a legenda da fotografia. Puxei uma setinha aqui e escrevi, ó, legenda. Então, esses são os elementos, a estrutura de uma notícia. E aqui, ó, em cima da foto, eu vou colocar fotografia, que é um elemento que pode existir ou não numa notícia. Nessa tem. Tá? Aí eu coloquei uma setinha aqui, ó, escrevi fotografia. E aí, quem quiser, pode colocar estrutura ou elementos da notícia. Eu vou colocar aqui, ó. Aqui em cima, eu coloquei assim, estrutura da notícia. E é essa aí. Professora, na foto você colocou o quê? Onde? O que você colocou na foto? Fotografia em cima da foto, ó. Aqui, ó. Obrigada. Que é um elemento que pode existir ou não na notícia. Algumas não têm foto, outras têm. E aqui em cima eu coloquei a estrutura da notícia. Para saber o que está sendo identificado aí. Como são 11h05, faltam 5 minutos para terminar a aula, Amada. as respostas nós vamos corrigir na quinta-feira, tá? Porque são 2 páginas que eu passei. E além das 2 páginas, tem outras sobre essa notícia. Então, na quinta-feira, a gente corrige essas 2 e continua aí as outras páginas. Deixa eu pegar aqui. Hoje é dia 14. 14/9. Então, vamos à chamada, pessoal. Ana Beatriz, tá aí? Tá. Ana Não. Beatriz nunca responde. O nome dela tá sempre aí, mas ela nunca Mas ela responde. botou no chat. Botou agora? Aham. Ana Carolina. Não. Ana Clara. Presente. Ana Clara tá.